Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e dando continuidade ao tema que iniciamos no vídeo anterior, em que estamos debatendo aí a questão da liberdade religiosa nos países denominados de países comunistas. Nós iremos aqui então agora debater de forma mais lenta, mais devagar, né, tentando interpretar ali as questões que nós levantamos. Então, o último relatório publicado pelo Centro de Pesquisa Pew, né, que eu citei acima no outro vídeo, né, ele trabalha com esse relatório aqui também americano e ele demonstra em quais regiões as religiões sofreram mais restrições governamentais. Então lembrem, restrição governamental e hostilidade social. Restrição governamental se referem às leis, às regras que o Estado, que o governo, que o agente de governo coloca, cria, aprova para restringir, para controlar, para perseguir ou para aumentar a liberdade religiosa. Hostilidade social está ligado às pessoas em geral, como que elas reagem a outros grupos religiosos, né? Se há violência, se há discriminação, se há perseguição. Então, esse relatório aqui, desse centro de pesquisa, ele faz uma análise vendo em quais regiões as religiões sofreram mais restrições governamentais, né? Então, o relatório mostra que essas restrições, elas estão presentes em países variados, como eu falei, né? Não é uma característica, mais uma vez eu bato nessa tecla aqui, não é uma característica específica de uma região, de um grupo religioso, né? Ela está espalhado por vários lugares. Então, o relatório mostra que essas restrições estão presentes em países variados e a primeira constatação é que onde há maior índice de restrição governamental, geralmente há maior hostilidade social. Então aqui a gente já tem uma constatação. Onde há maior restrição governamental, também há maior hostilidade social, né? Agora, isso não é uma regra assim 100%, né? No relatório que eles apresentam aqui de 2018 a 2022, a pesquisa demonstrou que países, por exemplo, com alto índices, né, ou alto índice de restrição governamental, tiveram baixa ou moderada hostilidade social. Bem, embora em um relatório ele afirme que onde há como regra geral, onde há grande restrição governamental, também há maior hostilidade social, mas em outras oportunidades, em outros relatórios, a pesquisa também demonstra que países com alto índice de restrição governamental tiveram baixa ou moderada hostilidade social. Então veja que coisa interessante, né? Então nós temos uma constatação em um relatório, mas essa constatação, ela não é uma regra que não possa ser mudada, né? Pode ser que eu tenha uma grande restrição governamental, mas mesmo assim eu não tenho hostilidade em relação à religião, né? Então nesse relatório, nesse período de 2018 a 2022, ao analisar os 198 países, o relatório percebeu que em 123 houve, né, baixa ou moderada restrição governamental e hostilidade social, quer dizer, e baixa e moderada também hostilidade social à religião, né? A exceção ficou ali para os países do Oriente Médio e do Norte da África. Então o relatório diz que no Oriente Médio e no Norte da África essa regra ela foi a exceção, ela não entrou nesse enquadramento que ele colocou aqui, né? Entretanto, o relatório também aponta os seguintes países como aqueles que apresentaram índices altos e muito altos de restrição governamental e hostilidade social. E aqui é importante a gente pensar nisso aqui, né? Quais são os países ou
onde é que está ocorrendo a maior hostilidade social e a maior restrição governamental? Aí ele cita aqui alguns países como Egito, Índia, Iraque, Israel. Olha só que novidade, né? Israel, né, é um país predominantemente judaico e cristão, né? Claro, também ali tem muitos muçulmanos, mas enfim. Então você tem Israel, Nigéria, Paquistão, Síria, França, Rússia, Indonésia, Ucrânia, Afeganistão, Bangladesh, Sri Lanka, Tailândia e Iêmen. Então, esses países aqui, o relatório citou nesse período de 2018 a 2022, tá, pessoal? É bom lembrar isso aqui porque nós já estamos em 2026, então pode ser que as coisas tenham mudado, mas nesse período, esses países apresentavam, então, hostilidade e restrição governamental muito alta, né? E nós temos aqui então algumas surpresas, e veja, como eu falei, que isso não se refere somente a países comunistas, né? Dessa lista aqui, aliás, não existe nenhum país comunista. Claro, aqui a gente considera, como eu estou considerando aqui na minha fala, a questão da Rússia, né? Mas o restante não são países considerados comunistas. Agora, o relatório chama atenção para o fato de que muitos desses países experimentaram guerras, né, relacionadas à religião, né, atividades também militares ou violência sectária, né, que está acontecendo ou que aconteceram. Então, essa observação que o relatório faz, ele diz assim, bom, existe uma alta hostilidade, né, existe um alto índice de restrição governamental e hostilidade social nesses países, mas a gente deve levar em consideração que alguns desses países, né, eles passaram ou estão passando por problemas ali de conflitos internos, guerras, tal, e isso pode ter influenciado. Então, além desses países, o relatório classifica outro grupo como aquele que apresenta alta restrição governamental. Mas agora ao contrário, apresenta alta restrição governamental, mas uma baixa hostilidade. E que países são esses? São eles. Aí ele coloca aqui, ó, os estados pós-soviéticos, né? E aí ele também coloca a China. Olha só que interessante, né? Então, a China, ela tem, segundo esse relatório aqui, então, alta restrição governamental, mas você não tem uma hostilidade social contra a religião, né? Então, China, Cuba e Singapura. Olha que interessante, né? Pode ser que a gente pensasse o contrário. Bom, mas tem uma restrição, uma religião nesses países, e também pode ser que as pessoas lá não gostem de religiosos, de grupos religiosos, mas o que o relatório está mostrando aqui é o contrário. Não, você tem uma restrição governamental, né? As leis não favorecem tanto assim a liberdade como a gente gostaria, mas não há hostilidade à religião, não há hostilidade à religião nesses países que o relatório citou aqui. Então, a gente percebe que, segundo esse relatório, a maioria dos países com alta restrição governamental está localizada nos continentes africano e asiático, né? Sendo exceção aqui Cuba e França, né? Cuba e França. Por outro lado, o relatório demonstra ou mostra aqui os países que apresentam baixa ou moderada restrição ou hostilidade à religião. E esses países se concentram na Europa e nas Américas. Então, a Europa e as Américas aqui, né? Então a gente tem que considerar aqui todas as Américas, né? Do norte, central e do sul. O relatório indica que aqui há baixa ou moderada restrição ou hostilidade à religião. Então, depois que a gente pega essas informações, lê essas informações, né? E por que eu estou fazendo questão de trazer esses números, de mostrar, né, esses países? Porque muitas vezes a gente fica, como eu falei no início da nossa conversa, a gente fica só no testemunho cristão, né? Não desmerecendo aqui, né,
a experiência que as pessoas passaram nessas regiões, mas muitas vezes a gente fica somente na palavra dos testemunhos dos fiéis, mas a gente não tem os números. Então aqui eu estou trazendo números de relatórios que depois vocês também podem consultar. Então, depois que a gente vê esses números, a gente ouve esses números, né, a gente, quem sabe, né, o leitor, né, aquele que está também o leitor desses relatórios e também você aí que está ouvindo, né, poderia concluir, né, pelos números apresentados, que a maior parte da população vive em países onde não há conflito religioso, já que o relatório afirma que 123 dos 198 países apresentaram baixa ou moderada restrição governamental e também baixa hostilidade social. Eu chamo a atenção de vocês para esse número aqui, porque esse número aqui ele pode também ser enganoso se a gente não prestar atenção. Olha só, dos 198 países, o relatório diz que em 123 você tem ali baixa ou moderada restrição governamental e hostilidade social. Aí logo a gente poderia concluir, bom, que bom, né? Então a gente não tem tanto problema no mundo, né, em relação à religião. Bom, aí eu chamo a atenção aqui para uma coisa, que essa pode ser uma conclusão equivocada, né? Por que isso pode ser uma conclusão equivocada, né? Porque a gente tem que chamar a atenção aqui para um fato que pode passar despercebido. Olha só, os países que o relatório afirma apresentar alta e muito alta restrição e hostilidade social à religião representam entre 55% e 60% da população mundial. Então vejam, aqui muda então o discurso. Assim, a gente deve então concluir o contrário, né? De acordo com o relatório, a gente deve concluir então o contrário. A maioria da população vive em países nos quais há conflitos relacionados à religião. Então, mesmo ficando ali poucos países em relação aos 123, mas como esses países concentram tem maior população, então a gente pode chegar à conclusão que a questão dos conflitos religiosos, de intolerância, de hostilidade, ela não está assim tão muito bem resolvida, porque dos 198, 123 estão com baixa ou moderada hostilidade, mas os que sobraram, eles concentram maior população, e ali então e aqui então é que mora, né, o equívoco que eu estou falando. Bom, então aqui agora eu retomo aqui a questão das leis, né, porque se a gente levar em consideração apenas as constituições desses países, a gente também vai chegar à conclusão de que alguns adotam uma religião como oficial, porém todos afirmam reconhecer a liberdade religiosa como regra geral, né? Então, muitos países, como quando você vai olhar ali a Constituição desses países, não é que eu olhei Constituição por Constituição, tá, pessoal? Isso já está no relatório. O relatório já traz essa informação. Então, alguns países, eles adotam na sua Constituição uma religião oficial e muitos deles apenas dizem que reconhecem a liberdade religiosa, né? E que existem leis para proteger a religiosidade ou a prática religiosa. Então, se a gente considerar, como eu falei aqui, né, apenas a Constituição desses países, né, e a gente pode pensar aqui, inclusive, no Brasil, né, que também é assim, a gente não tem uma religião oficial, mas a Constituição, ela reconhece a diversidade, a pluralidade, a liberdade religiosa, inclusive o ensino religioso, né, que faz parte do currículo
currículo escolar, né? Mas além da Constituição, a gente não pode se apegar somente à Constituição, né? Existem também outras leis, né, ali paralelas, outras leis, né, que estão fora da Constituição, assim como no Brasil também nós temos algumas outras leis, né? Como aqui no Brasil nós temos leis que falam sobre a discriminação religiosa, né? Nós temos leis aqui contra a intolerância religiosa. Essa lei ela não está na Constituição, são leis paralelas. Então, nesses países também existem outras leis que não são somente as leis, somente aquilo que está na Constituição. E assim como no Brasil, que existem essas leis, né, além do que está na Constituição, nos outros países também acontece da mesma forma. E são exatamente essas leis que muitas vezes elas regulamentam questões internas, né, e que criminalizam determinados comportamentos, né? Então são exatamente essas leis, essas normas, essas regras, essas leis complementares ou interpretações que muitas vezes causam conflitos e podem servir como objeto de intolerância ou perseguição. Outro fato importante aqui que a gente tem que levar em consideração, que o relatório traz, né, e que também não pode passar despercebido, né, que faz parte aqui da nossa análise, é que a religião sofreu, olha só que interessante, a religião sofreu interferência governamental em seus cultos em 86% dos países. Então, novamente aqui, pessoal, eu quero bater nessa tecla, né? Embora eu esteja aqui analisando a questão dos estados comunistas, eu preciso também fazer essas observações, porque muitas vezes a gente pode pensar que isso só acontece em países denominados como comunistas, né? Aqui o relatório está dizendo que em 86% dos países, então isso aí engloba países comunistas, não comunistas, capitalistas, não capitalistas, liberal, sei lá o que, muçulmanos, cristãos, católicos, enfim, em 86% dos países houve interferência, ou sofreram interferência governamental em seus cultos. Agora, o que o relatório entende por interferência? O que o relatório entende por interferência? Aí é importante a gente ler o que está aqui na definição, porque vai servir aí de base, né, para o que a gente vai falar em seguida. O que significa interferência? Quando a gente fala que sofreu interferência no culto, né, o que é essa interferência? Fala aqui interferência do governo. O que significa interferência? Interferência do governo para incluir políticas e ações que interrompem atividades religiosas, então pode ser leis, né, que foram criadas, né, que interrompem atividades religiosas, como negar permissão para adorar ou negar acesso a locais de culto, né? Pode também ser, o termo interferência também abrange restrições a práticas e rituais religiosos, não especificamente ligados ao culto, como práticas funerárias ou objeções de consciência ao serviço militar e outras coisas. Então o texto aqui ele está clareando aqui o que se entende por interferência. O que é essa interferência religiosa? A interferência governamental, aliás. O que é essa interferência governamental no culto? Claro, quando fala em interferência governamental no culto, a gente pensa que é só no momento ali da celebração, né? Que alguém chegou lá, interrompeu, mandou acabar, ou proibiu, ou não autorizou a fazer alguma celebração em algum lugar, isso também. Mas ele está falando que essa interferência no culto, ela pode estar ligada também a outras coisas paralelas, como ele falou aqui, a práticas rituais, né? Como questão de funeral, enfim, ou questão de objeções de consciência e tal, né? Isso é o que eles chamam de interferência no culto. E ele diz que isso aconteceu em 86% dos países. Então isso significa que mesmo os países que apresentam baixa
ou moderada interferência governamental sofreram algum tipo de intervenção. Então, além dessa interferência, o relatório também diz que em 192 países, os grupos religiosos sofreram o que o relatório classifica como assédio governamental, deslocamentos e assassinatos. Olha só, né? Isso aqui é uma questão gravíssima, né? Então, assédio governamental, agressões, né? Violências relacionadas a danos a propriedades, agressões, detenções, deslocamentos e até assassinatos. Então, esses dados indicam que a religião sofre interferência governamental e hostilidade social em praticamente todos os países, né? Como nós falamos, uns mais, outros menos, mas em praticamente todos os países a religião sofre interferência governamental e hostilidade social. Mas o que é importante a gente perceber aqui é que o relatório busca mostrar qual é o grau dessa perseguição. Porque, claro, a gente pode falar que a maioria dos países sofre algum tipo de perseguição, mas claro, tem que ver também qual é o grau dessa perseguição, né? Então, nesse sentido aqui, o relatório conclui que onde há maior restrição governamental, há menor liberdade religiosa, né? E, além disso, outro fator relevante que nos chama a atenção é o fato de que a maioria dos países com alta restrição governamental, ao contrário do que a gente imagina, são países capitalistas. Então, olha só, a gente precisa agora parar aqui para a gente pensar. A gente falou que, vou relembrar aqui, a gente falou que o relatório usa dois parâmetros, né? Restrição governamental e hostilidade social. Geralmente, quando a gente fala de religião nos países comunistas, a gente está falando da interferência do Estado na religião, né? Perseguição do Estado à religião. Agora, olha aqui o que o relatório coloca. Eu vou até mostrar aqui de novo, né? Diz aqui, ó. Outro fator relevante que nos chama a atenção é o fato de que a maioria dos países com alta restrição governamental é capitalista. Então aqui é uma surpresa, né? Que a gente poderia estar esperando aí. Não, mas não são os comunistas que perseguem e que restringem a religião? Então veja bem, nos países chamados comunistas realmente há mais leis que restringem a liberdade religiosa ou limita a liberdade religiosa e impõe algumas regras, mas diz aqui o relatório que onde há maior restrição governamental é exatamente nos países capitalistas. Quer dizer, em relação à religião, nesses países predominam principalmente o cristianismo ortodoxo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo, né? Então, esses países aqui onde há maior restrição governamental, além da maioria serem compostos por países capitalistas, em relação à religião, quais são os grupos religiosos ou as tradições religiosas que predominam nesses países? O cristianismo ortodoxo, né? E o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, pessoal, pode ser até que essa nossa discussão aqui tenha ficado um pouco cansativa, né, por causa dos muitos números, estatísticas e tal, mas é importante que isso seja colocado, porque aqui a gente está fazendo uma análise mais acadêmica, mais aprofundada, né? Vocês já devem ter assistido outros vídeos aqui nesse canal, que às vezes eu começo dizendo que, olha, eu vou fazer aqui hoje uma reflexão,
não é uma análise acadêmica, não é nada aprofundado, é apenas uma reflexão. Mas nesse caso não, aqui nós estamos fazendo uma análise mais na linha assim da sociologia da religião, né? das ciências da religião, para fazer uma análise mais científica, mais acadêmica, né? Que nos dê mais fundamento sobre aquilo que a gente está falando, discutindo e defendendo aqui. Então, nessa primeira parte nós vamos ficando por aqui. Depois nós vamos ter ainda outros vídeos em que continuaremos debatendo este assunto. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e pela sua participação. Encontro vocês no próximo vídeo e até lá.